Olá, pessoal! Vamos mergulhar direto na nossa análise de hoje e dissecar de uma vez por todas essa verdadeira revolução trazida pela Lei 14.230 de 2021 na Lei de Improbidade Administrativa. A ideia aqui é montar uma aula bem interativa, sabe? Para provar exatamente como essas novas regras batem na porta do dia a dia da prática jurídica. Para quem já atua na área ou estuda o tema há um tempo, a gente sabe bem que o cenário de responsabilização mudou da água para o vinho. Para entender isso na prática, temos aqui um dilema jurídico real daquelas situações clássicas de prova. O Ministério Público ajuizou uma ação contra um prefeito municipal. A acusação? Ele autorizou uma contratação emergencial de uma empresa para prestar serviços sem fazer licitação. Basicamente, o gestor pulou as formalidades. Mas aí é que tá. Durante a investigação do processo, alguns fatos cruciais vieram à tona. É fundamental ter muita atenção na redação exata desse caso. Palavras importam, e muito. Termos como não houve superfaturamento e não houve enriquecimento ilícito mudam o jogo por completo. O que ficou provado foi apenas que o agente público, abre aspas, deixou de observar formalidades legais, fecha aspas. Notem a ausência absoluta de qualquer menção a uma intenção de cometer crime ou lesar os cofres públicos. Foi uma omissão puramente formal. E sobre as novas regras, esse é o detalhe de ouro que decide tudo. Então, o pulo do gato é entender essa revolução jurídica de forma bem clara. Pensa bem, no regime antigo, o sistema punia a simples negligência, a imperícia, aquele erro sem intenção, era a famosa modalidade culposa. Só que o atual arcabouço jurídico varreu isso do mapa. A nova lei exige estritamente o dolo, além da perda patrimonial efetiva na maioria dos casos. Ou seja, não basta errar, é preciso querer o erro com uma finalidade ilícita. Com isso em mente, vamos investigar a alternativa A. Ela diz que o prefeito pode ser condenado por ato de improvidade culposo porque descumpriu regras de legalidade, mesmo sem intenção de lesar o erário. Bom, essa afirmativa está totalmente fora da realidade atual. A modalidade culposa, aquela que pune sem a intenção de causar dano, foi completamente extirpada, riscada do nosso sistema de improbidade. A justificativa para cortar essa alternativa pela raiz está bem clara no texto revisado da Lei 8429. O artigo 1º, nos parágrafos 1º e 2º, restringe a improbidade apenas a condutas dolosas. A lei agora define o dolo como aquela vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito. Não é só cometer ação, é preciso querer ativamente o resultado ilegal. Como o prefeito da nossa situação apenas esqueceu as formalidades, sem dolo comprovado, a punição simplesmente cai por terra. Dando um salto para a alternativa D, a gente vê que ela tenta dar uma rasteira, afirmando que o prefeito responderia por culpa grave, já que a lei admitiria isso em casos de dano expressivo. Que nada! O novo sistema não aceita nenhuma variação de negligência. Não existe mais culpa leve, culpa grave ou punição só porque o dano foi grande. Um erro culposo, por mais feio que seja, não configura mais improbidade administrativa de jeito nenhum. E a alternativa C? Essa também desmorona muito rápido. Ela sugere que o prefeito responderia objetivamente, dizendo que a Constituição adota isso para irregularidades administrativas. Gente, isso é um erro conceitual gigantesco. A improbidade exige, obrigatoriamente, a responsabilidade subjetiva. Depende 100% de provar o elemento volitivo, o dolo específico. Então, qualquer ideia de responsabilidade objetiva para configurar a improbidade de um agente, a gente joga fora. Chegando na alternativa E, vamos dar uma olhada e já eliminar também. Ela fala que a mera violação aos princípios é suficiente para responsabilizar o gestor, independentemente de culpa ou dolo. Aquela história de punição automática por violar um princípio é um fantasma do passado. Dizer que alguém responde independentemente de intenção ignora completamente tudo que a nova legislação trouxe. Para ver como isso se constrói na prática, é só conferir a redação atualizada do artigo 11. Ele deixa cristalino que, até mesmo para configurar ato contra os princípios da administração pública, é necessário uma ação ou omissão dolosa. Ou seja, ferir um princípio? Ainda assim tem que provar a intenção ilícita. Um erro de procedimento, sem qualquer vontade de fraudar, não entra mais nessa conta. E isso nos leva direto para a nossa grande vencedora, alternativa B, que é a resolução perfeita para o nosso estudo de caso. Ela acerta na mosca ao definir que não há ato de improbidade administrativa exatamente porque é necessário comprovar o dolo, ficando totalmente afastada da modalidade culposa. Sem provar aquela intenção de lesar ou enriquecer ilicitamente, não tem conversa. A resposta exata é que não há improbidade nesse cenário.
A justificativa definitiva e irrefutável está cimentada no próprio texto da lei, lá no parágrafo 1º do artigo 11. A regra não deixa margem para dúvidas. A ilegalidade sem a presença de dolo que a qualifique não configura ato de improbidade. É super importante notar que uma contratação sem licitação pode sim ser ilegal, pode gerar outras sanções administrativas severas, mas sem o tal do dolo não é improbidade. Fim de papo. Para fechar nossa análise, a gente precisa levantar um questionamento fundamental. Se meros erros administrativos, aquelas falhas de procedimento e negligências não são mais improbidade, como é que o sistema de justiça e os órgãos de controle vão se adaptar agora? Vai ser um desafio e tanto traçar a linha divisória entre o administrador que comete um erro por pura falta de treinamento e aquele gestor corrupto que usa a desculpa da falta de intenção como um escudo para esconder fraude. Fica aí essa provocação gigantesca sobre o futuro do controle da gestão pública no Brasil. E aí, o que a gente pode esperar daqui para frente?